Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador Ivan que realize a leitura do versículo da Bíblia. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exaltarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Cressani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos os meus colegas, os ouvintes pelas redes sociais, em especial aqui o pessoal da melhor idade. Ordem do dia, 12/5/2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção dos projetos de lei número 123 de 2023, 38, 44, 52 e 53 de 2026, que deram origem às leis ordinárias número 7.265, 7.262, 7.263, 7.261 e 7.264 de 2026, além da sanção dos projetos de leis complementares número 04 e 05 de 2026, que deram origem às leis complementares número 106 e 107 de 2026. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 54 de 2026, que denomina Via Pública de Ari João Gruber. Projeto de lei número 56 de 2026, que altera dispositivo da lei número 5.950, de 14 de dezembro de 2016 e da outras providências. Projeto de resolução número 04 de 2026, que regulamenta a utilização do plenário vereador João Seleme, da Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas. Segunda votação. Projeto de lei número 55 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Tribuna Livre, senhor Rafael Gustavo Artner, diretor da Política Pública da Pessoa Idosa, PAVI. Ordem do dia, 12/5 de 2026, indicações. Indicação número 146 de 2026, de autoria do Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material no final da rua Saulo de Carvalho, Industrial 2, próximo a Cooperalfa, Industrial 1. Indicação número 147 de 2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador municipal de proteção e defesa civil, a instalação de ponte ou galeria na localidade de Arroios, próximo à entrada do Chapecó, em substituição aos bueiros existentes, visando evitar novos rompimentos da estrutura e transtornos à população, como ocorrido em 2023. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que se informe se existem vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribuna o senhor Rafael Gustavo Arne, diretor da Política Pública da Pessoa Idosa, PAV, pelo prazo de 10 minutos.
Quero agradecer a Deus essa oportunidade, depois ao presidente da casa, o Jubanski, a todos os demais vereadores, ao meu pai, minha esposa, aos atletas do JAST, Jogos Abertos da Terceira Idade, que estão aqui presentes. Bom, eu escrevi algumas coisas para não perder o raciocínio. O município de Canoinhas participa já do JAST há mais de 10, 11 anos. Se iniciou o JAST, que são os Jogos Abertos da Terceira Idade, no município de Canoinhas, onde tinha poucas modalidades e foi se implementando cada vez mais. Na competição de 2026, nós fomos para o JAST, onde tinha 204 municípios, né, com aproximadamente 4.500 atletas, dirigentes e técnicos, mais 1.600 e alguma coisinha. A gente está falando de um evento beirando os 6.000 pessoas no município de Joinville, no dia 17, 18, 19, 20 e 21 desse mês de abril. E isso vem fomentando a qualidade da atividade física da terceira idade do nosso município há muito tempo, né? Eu sou professor de educação física também, bacharel, licenciatura, e eu acho muito importante a terceira idade, 60 a mais, eles terem essa vida ativa, né? Muito se fala, e ano passado eu fui a Florianópolis no Congresso Estadual da Terceira Idade, né, da pessoa idosa, e muito se fala desse cuidado. Esse cuidado não tem que ser só quando a pessoa se aposenta. Tem que ser com 40, 50, para que ela chegue nos 60 anos e ela viva realmente uma vida ativa e não uma vida nas filas e médicos e remédios, entre outras coisas, né? Mas hoje a gente veio aqui e eu vim aqui com o intuito de parabenizar os nossos atletas do nosso município, que vestem a camisa, que é tão maravilhoso você estar lá numa competição, né? E ver eles estarem jogando, por exemplo, vôlei adaptado, né? É incrível ver essas pessoas de 60 anos mais estar correndo atrás dessa atividade e vestir a camisa do município mesmo. Então, o intuito dessa noite aqui da minha fala é honrar esses 55 atletas, vamos dizer dessa maneira, que foram a Joinville vestir a camiseta do município de Canoinhas. Então eu queria começar falando do atletismo. Foi o primeiro ano que a gente conseguiu levar atletas do atletismo, né? O seu Pedro Jair Vipieski, o seu José Luiz Lecim, onde o atletismo esse ano também mudou a roupagem deles lá. Antes você corria uma prova, ganhava primeiro, segundo, terceiro lugar e vinha para cá com a medalha, né, para o seu município. Esse ano eles fizeram em grupo, então tinham mais provas, né, no atletismo, como dardo, como arremesso de disco, como outros que tinham lá, e a gente não conseguiu fechar uma equipe, porque pontua no geral e não... Você começa a ganhar colocação e medalhas no geral, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mesmo assim, as provas faziam pontos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Até o nono eles pontuavam. E eu achei incrível que foi a primeira vez que nós fomos com o atletismo, sem muitos treinos e muito incentivo da minha parte. Os dois homens que foram, eles realmente correm pelo município, correm particular, né? Treinam particular do jeito deles. Mas eu quero deixar alguns dados aqui para vocês saberem. O seu Jair correu 1.500 metros quadrados e ficou em quinto colocado. Pontuou para o município. O seu Jair também correu os 5.000 metros quadrados e ficou em sétimo colocado. Também pontuou. Foi a primeira vez, eu vou repetir, foi a primeira vez que o município foi com o atletismo. O seu Lecim correu nos 400 metros quadrados e ficou em sexto colocado. E o seu Lecim correu nos 3.000 metros quadrados e ficou em nono colocado. Pontuando as pontuações deles, eles fizeram 9 pontos no geral. Nós estávamos em 37 municípios, todas as equipes. O município de Canoinhas ficou em 24º. Para alguns pode parecer assim, nossa, ficou em 24º. Eu acredito que para nós, do município de Canoinhas, a primeira vez que nós fomos com o atletismo, eles já ficaram em 24º. Então eu queria agradecer muito a esses dois atletas. Passando para o Bocha Rafa Volo, masculino, que foi também o seu Luiz, o seu Osvaldo, o seu Rogério Treme, o seu Wilson.
No primeiro jogo, deu Canoinhas 7, São Bento 12. No segundo jogo, deu Canoinhas 12, Meleiro 1. E no terceiro jogo, por detalhes, nós acabamos perdendo por Canoinhas 11, Santa Cecília 12. E caímos na primeira etapa. Mas também é muito bom de ver eles lá, um brigando com o outro, um chamando a atenção do outro, para que eles possam jogar cada vez mais. Bolão feminino, onde a Dona Vânia, Dona Sandra, Rita, Regina, Marion, Juraci, Eni, em 18 equipes que estavam participando, elas passaram a primeira fase e foram disputar as 5, elas ficaram em a quinta melhor do estado, né? Também é uma conquista muito boa, onde as meninas aí disputaram a primeira vez, disputaram a segunda e ficaram em quinto do estado no bolão. Bolão masculino, seu Odir, seu João Batista, seu José, seu Anísio, seu Alfeu, seu Leomar. A equipe encerrou em 12º. Tinha 25 equipes. É muito importante salientar que alguns municípios, como eu estava conversando com os meninos, pagam para o pessoal da terceira idade, o pessoal de 60 a mais, como Bolsa Atleta, como outros vínculos, eles pagam para eles estarem lá nesses jogos. Então tem seleções lá e cidades que estão muito à frente, porque realmente investem nisso, né? Nessa parte desses Bolsa Atletas, para que eles possam estar treinando cada vez mais. Então eu estou muito feliz por todas as participações, mas o nosso karatê, que se iniciou esse ano, né? Também fomos para lá com 2 atletas. Primeiro a Dona Helena. Dona Helena conseguiu o primeiro lugar na categoria dela. E a categoria dela era dos nascidos em 1956. Ela 70 anos ou mais. Então, é até engraçado, né? A gente falar de uma competição onde eu tive o prazer de estar do lado do tatame e ver ela fazendo os movimentos. Ela participou do kata. Para quem não sabe, nós temos aqui o André, né? Talvez vai saber falar muito melhor que eu, mas o kata é como se fosse, ela fala o nome de um golpe que ela vai fazer e ela demonstra aquele golpe na frente dos árbitros, dos jurados que estão ali, e assim eles acabam votando. Então ela tirou o primeiro lugar na categoria dela, e por ela tirar o primeiro lugar na categoria dela, Canoinhas tirou o terceiro no geral do karatê, porque a pontuação dela puxou e também tirou o geral. Então, a gente tá batalhando por trazer prêmios? Sim, mas também pela parte social, acho muito legal. Também quero falar do Truco, seu César e seu Valdir, que estão aqui. Também fizeram boas partidas. No detalhe, contra a Piratuba, acabaram perdendo e também acabaram caindo na fase de grupo ali. Vôlei adaptado, primeiro ano que nós estamos trazendo o vôlei adaptado, muito interessante essa modalidade, né? Dona Silvia Cru foi uma iniciativa dela, eu não posso tirar continência com chapéu alheio, foi uma iniciativa da Silvia Cru a formular as mulheres e trazer as mulheres para essa modalidade, e eu só tentei incentivar, né? Agora nós estamos com o horário, eu estou tentando ir lá ajudar elas, mas é totalmente dela. Então a Silvia, a Roseles, a Rita, a Leila, a Denise, a Karen, a Claudete, a Ivanita, a Maria, a Nilvia e a Valderez estavam lá. Foi a primeira participação do vôlei, foi bem legal, apesar dos apesares, mas foi bem legal. Dança coreográfica também, a Dona Divair, Elisete, Júlia, Leonilda, Lídia, Luceli, Maria, Nair, Lucélia, Neuli, Rosane, Nilvia, Tereza, Zefira, e o parabéns também para o professor Serginho, que todo mundo conhece aqui do município, que é ele que trabalha com as meninas. Também queria enaltecer aqui a Dona Elza Maria, bem-vinda, e a Dona Olívia, que disputaram a micro-regional do dominó feminino, mas acabaram não passando para estadual, mas já é uma honra ter elas aqui como atletas nossas. A gente também tem o beach tênis, que acabou não indo, tem outras modalidades de bocha rafa feminina, truco feminino, outras modalidades que acabaram não passando a regional e ficaram. O que eu queria finalizar a minha fala aqui é uma honra ter vocês como
pessoas desse município de Canoinhas que vestem realmente a camisa, não importante se vocês tinham 10, 12, 15 e agora 60 mais. Então, eu queria encerrar dessa maneira, só honrando esses atletas. Senhor presidente. Vereador André. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aos presentes, parabenizando pelo esforço. Em especial, minha amiga Silvia, em seu nome cumprimento a todos os presentes. Rafinha Artner, como conhecido popularmente, eu quero te parabenizar por todo esse trabalho de liderança que você exerceu. E você fez o que é uma atitude mais nobre de um líder. Você reconheceu que não trabalhou sozinho, você trabalhou numa equipe e formou esse time que está aqui prestigiando e reconhecendo o trabalho. Isso é mérito seu, mas também de todo o time que representou Canoinhas no município. Eu já participei de joguinhos abertos, jogos abertos, espero ter a saúde que vocês têm para um dia participar do JAST. E quero citar um pouco de um outro projeto que tem relação com o JAST, que eu tenho que te agradecer publicamente, Rafa, e também o secretário Wilson, que é o Karatê da Terceira Idade. Eu vou contar uma história breve, que eu, há uns anos atrás, trouxe em uma outra gestão essa proposta de Karatê da Terceira Idade. Primeiramente, riram da minha cara. Tá? Vou colocar o pessoal mais velho para sair na porrada? Nunca foi o objetivo do Karatê. E uns anos para cá, eu sou servidor no município de Major Vieira. No ano passado, iniciei com o projeto Karatê Vitalidade no município de Major Vieira, junto ao Corpo de Bombeiros, que é onde eu estou lotado lá. E teve um sucesso muito grande. E muitos me falavam, até mesmo lá, será que vai dar certo com idosos? Eu vou querer voltar mais no tempo. No ano de 2006, a dona Helena, eu ia iniciar uma turma às 2h da tarde. A dona Helena é filha do professor André Simões, e ela falou, Andrezão, eu fiz Karatê muito tempo, mas eu queria fazer com você por causa dos meus horários, que não poderia fazer com o André. E ela acabou sendo minha primeira aluna de Karatê. Tinha suas dificuldades motoras, e eu fui professor dela, instrutor dela, até quando ela estava na faixa roxa, que é uma antes do que ela está agora, porque eu tive que ir embora para Blumenau. Ela continuou treinando, treinava um pouco, parava, ela priorizava as viagens dela, muitos com a Silvia, né, que ela gosta de viajar com as excursões. E no ano passado tivemos a excelente notícia do Karatê nos Jogos Abertos da Terceira Idade. Isso foi uma grande evolução. E explicando aqui o kata. A origem do Karatê se dá pelo seguinte: como na época não existiam livros, para decorar os movimentos, para ter a memorização, eles utilizavam movimentos sincronizados para lembrar aquilo que eles tinham na guerra. Eles voltavam da guerra, opa, isso deu certo lá na guerra. Então, para lembrar, e como eles não podiam usar armas, para lembrar dos movimentos, eles criaram os katas, que são sequências coordenadas. Com o tempo, essas sequências evoluíram, acabaram indo para uma linha até mais, como a gente fala, de calistenia, de um exercício com o próprio corpo, para fortalecimento de respiração, reflexo, equilíbrio, que é a principal vantagem do Karatê. Outras artes marciais também têm katas, a forma talvez mais conhecida é o Tai Chi Chuan, que são aqueles momentos lentos, que não deixam de ser o kata. Então, é uma forma que eles usaram para não ter a luta com a terceira idade, é também uma forma de ter ali. Eu já fui competidor do kata, nunca foi meu forte, sempre fui mais da luta, mas é o que mais se desenvolve, a parte de coordenação, equilíbrio, respiração, é através do kata, é a terapia dentro do karatê, e a gente fala que é a musculação dentro do karatê. Indo para um assunto, Rafa, que você citou ali, e realmente o nosso município está engatinhando nessa questão de valorização do atleta. A gente já teve uma evolução nos últimos anos, tivemos já a lei do Bolsa Atleta, e um modelo, até o Homer foi autor, né, de um primeiro modelo que nós tivemos, porém nós fomos recentemente ao município de Blumenau, com o Dural, com a agora prefeita Zenilda, conhecer o movimento. E realmente Blumenau paga alguns valores bem generosos aos seus atletas, inclusive aos atletas do JAST, para eles poderem competir e também terem uma qualidade de vida, além de na competição poderem estar em melhores hotéis, que é eu digo, os municípios brigam por ter o JAST porque é a competição que mais mexe com a nossa economia, porque tem que dar um conforto à terceira idade. Eles não vão ficar que nem eu ia para o colégio, dormia no colégio, no colchão no chão. Isso não pode ser feito, é até desumano fazer com a terceira idade. E eu tive uma reunião na última semana com o pessoal da Fundação Municipal de Esportes, levei a eles um modelo, porque nós aqui na Câmara de Vereadores não podemos fazer uma lei que mexa no orçamento, mas levei à Fundação de Esportes um modelo baseado
nas leis de navegantes. Até agradeço os servidores dessa casa que ajudaram a elaborar esse pré-projeto de lei, mas eu levei em mãos lá para o Dural. E inclui também a terceira idade, além também do Parajasc, entre outras modalidades, para que a gente possa conceder dentro do nosso orçamento bolsas para os nossos atletas que representam o nosso município. Até peço uma força para que a gente possa dar adiante, junto ao executivo, esse projeto. Outros setores do município a gente poderia trabalhar para não ficar só na Fundação do Esporte. A gente sabe que a Fundação tem um orçamento limitado. Trabalhar em parceria com o PAV, com a assistência social, para que a gente possa elaborar essas bolsas de uma forma mais ampla. Porque é um dinheiro que a gente se paga. Às vezes um material que vocês têm, pessoal da corrida, a gente sabe que não é barato um tênis. Às vezes tem outros tratamentos, às vezes tem uma lesão, vai precisar de um fisioterapeuta, vai precisar fazer o pilates até para melhorar o alongamento, determinando a função. A própria bocha, o bolão, são esportes que exigem um alongamento, um preparo físico e vai precisar de um acompanhamento. E essas bolsas possibilitam não somente um pagamento para os atletas, mas também existe o Bolsa Desportista, que inclui o pagamento de profissionais como o Rafinha, que tem a formação em educação física para dar toda uma consultoria e um amparo. Então essa lei já está em caminho, esperamos que dentro das nossas possibilidades, em breve nós tenhamos essa lei à disposição de vocês, para que vocês possam concorrer no edital, representando o nosso município de uma forma amparada e remunerada. Então, Rafinha, novamente, meus parabéns por todo o trabalho que você vem desempenhando. Eu citei aqui o Karatê, que é a minha modalidade, mas todos vocês estão de parabéns. Até eu vou fazer uma provocação aqui. O meu pai se diz o melhor jogador de dominó e canoinhas, mas eu quero ver ele competir por canoinhas, né? Não adianta ficar dizendo que ganha nos bar, mas não vai para os Jogos Abertos e não vai para o JAST. Era o que continha. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar todos os colegas, e em especial o Rafinha, o Serginho, aí, que são os capitães aí dos jovens atletas da terceira idade, os quais eu parabenizo pela força de vontade, por representar a nossa cidade, pelas conquistas alcançadas, né? A Helena, a campeã, né, é mãe do professor André Simões, né? Uma grata surpresa por um grande tempo de trabalho, né? E eu até gostaria de confirmar uma lembrança, dona Marion. A senhora já foi campeã estadual quando competiu no SBO, né? Ou a tua equipe, né? Brasileiro também. Então, nós temos até uma estrela dentro da nossa equipe, né? Então, meus parabéns novamente pelo trabalho desenvolvido. E me veio a lembrança, assim, porque eu tinha o conhecimento, né, eu já tenho algumas primaveras nas costas, né? Mas que antigamente a modalidade da terceira idade eram muito poucas, né? E foi com grata surpresa hoje que o Rafinha veio e trouxe todas essas informações da quantidade de modalidades. Isso é uma dignidade para vocês e uma demonstração do quanto vocês podem fazer, não só pela nossa cidade, mas também pela saúde de vocês. Então fica meus parabéns e o incentivo para que vocês continuem, né? E tomara a Deus que Canoinhas daqui a um tempo tenha uma arrecadação como o Blumenau, que ultrapassa aí seus 20 bilhões ano, né? Ou municípios assim de maior arrecadação, que possa ter capital para poder incentivar financeiramente essas próximas conquistas de vocês. Meus parabéns novamente e continue representando a nossa cidade, que nos enche de orgulho. Serei isso, presidente. Vereadora Cátia. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha aqui presencialmente pelas redes sociais. Gostaria de saudar o Rafinha, né, e olhando aqui o senhor falar, né, e ver a construção de que, como disse o vereador Ivan, a gente já tem umas primaveras nas costas, né, e eu conheci o Rafinha quando ele era Rafinha, assim, né, ele cresceu não só pelo banquinho utilizado hoje aqui na sessão, né, mas ele cresceu profissionalmente também, como cidadão, como pessoa, como profissional, e é um orgulho também ver isso, né? E ver esse potencial social e esse potencial de conhecimento, de cultura em você, né? E de humanismo, né? De amor ao próximo também, porque se hoje, né, nós podemos saudá-los, né, e agradecer por todo esse empenho que tem feito aqui, também é por você, Rafa, né? E que legal ver você nessa condição hoje.
E hoje, coincidentemente hoje, eu avaliava uns exames, eu não sei se os demais sabem, eu sou enfermeira, eu avaliava uns exames e pensando assim, o quanto que a virada de chave na vida das pessoas, de resolver fazer uma atividade física, de resolver fazer uma alimentação saudável, o quanto isso impacta, né, na vida de cada um e como isso é difícil. Então, que orgulho ver, né, pessoas que rompem essa barreira e saem da frente da TV, dos seus sofazinhos confortáveis e conseguem praticar uma atividade física, sair e melhorar, além de tudo, né, a saúde física e a saúde mental. Então, parabéns para você, Rafa, parabéns para todos os atletas canoenses, né, e pelas conquistas, e que foram, sim, grandes conquistas aqui mencionadas. Parabéns. Vereador Cezão. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, meus amigos, colegas vereadores, boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Eu vi um rostinho conhecido ali, a minha eterna professora Rita de Ciências. Então, em nome dela, quero cumprimentar todas as mulheres da terceira idade e meu muito obrigado por cada uma de vocês e por cada um. Tem um xará também que se chama César, que jogou truco. Espero que seja bom no truco, porque eu sou meio facoeiro. Então, o meu muito obrigado por vocês em representar o nosso município. Devemos investir mais nisso. É muito bom ver vocês todos sorrindo, todos felizes. Parabéns para o Rafael também. O Rafael falou que foi o 14º, né? Mas tenho certeza que para Canoinhas foi o primeiro. Então, nós consideramos como o primeiro. Aqui no nosso município, vocês são como os campeão. Lá vocês não foram, mas aqui vocês são campeão, os nossos campeão. E é tão bom ver vocês fazendo uma atividade, e isso traz vigor, traz saúde, traz paz para vocês. Olho nos olhos de vocês todos brilhando, todos felizes. Principalmente a minha professora Rita. Tenho um carinho muito grande por ela, faz parte da minha história, e ver ela ainda ajudando a contribuir com o município, ajudando a levar o nosso nome para fora, ajudou muitos alunos, muitos jovens, né, nessa longa data, e hoje está ainda levando o nome do município para fora. Parabéns a cada um de vocês em nome da professora Rita. Será isso, e parabéns, Rafael, por tudo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste, Rafinha, nosso preponente, público que nos assiste presencialmente. Dona Leila, o Lua pegou a blusa hoje? Tá, então beleza, então tranquilo. Pessoal, eu sei que falar muito aqui é chover no molhado diante da realidade maravilhosa que a gente está vivendo hoje, aqui nessa Câmara de Vereadores, porque quando a gente fala em competição, todo mundo pensa em medalha e troféu. Só que quando a gente fala desse segmento do esporte, todos são vencedores, porque vocês venceram o ostracismo, vocês venceram a procrastinação e vocês estão aqui. E é muito bom ver que uma política pública ela retorna uma continuidade. A gente sabe que não se faz uma política pública, né, Rafinha, da noite por dia. Não. Tem que se dar os primeiros passos. O primeiro passo se chama respeito. E isso é muito importante a gente realmente colocar, porque muitas vezes a gente pensa no macro, em algo grandioso, mas quando lá no início não se tem o respeito, nada vai à frente. Então, respeitar as pessoas é muito importante para que uma política pública ela tenha continuidade. E digo assim, Rafinha, que temos vários vencedores aqui, nomes que com certeza com um pouquinho mais de dinamismo e continuidade podem subir alguns degraus nessa caminhada deles, porém o mais importante foi feito, pode ter certeza. Então hoje vocês não precisavam nem mostrar resultado nenhum, que fase que passaram, que por colocação ficaram, porque todos estão vencendo. É um tipo de competição que o município só tem a ganhar. A gente ganha em qualidade de vida, então muitas pessoas verem o ganhar anos, né? Não é nem envelhecer, não vamos falar essa palavra aqui, que a gente sabe que ela é proibida falar, como algo penoso, algo que venha a ser, de certa forma, um fardo a se carregar, e vocês não. Vocês estão felizes, vocês estão aproveitando a melhor idade da vida de vocês. Não é terceira idade, é melhor idade. A gente já
faço questão de repetir isso. Então, parabéns. O que depender dessa Câmara de Vereadores, a gente vai estar juntos. Sabemos que existem realidades em outros municípios, a gente não pode medir ninguém pela régua do outro, porém, eu tenho certeza que tudo que é possível ser feito, que esse rapaz aqui possa fazer, ele vai fazer porque ele trabalha com amor, e isso é muito importante. E é o verdadeiro significado da palavra a qual nós somos descritos, servidores públicos, servir ao público. Muito obrigado a vocês e ao Rafinha. Vereadora Rosê. Já cumprimentados todos, quero parabenizar primeiramente o coordenador Rafinha agora, né? Ainda bem que teve o banquinho, né, Rafinha? Eu vou ficar abaixo aqui. Tá, parabéns pelo teu carisma, pelo teu comprometimento, né, com as pessoas, que a gente vê falar muito bem, de você transmitir toda essa energia, essa força para todos esses grupos de terceira idade, da melhor idade. Mas aqui estamos diante das guerreiras, né? Meus parabéns, que Deus abençoe toda essa vitalidade, essa persistência, esse jeito de viver, essa vivacidez, né? Que como o Rafa falou ali, com certeza vocês não vão estar nas filas do SUS, né? É saúde, a Kátia ali, já colega, já como é da saúde, falou, é qualidade de vida, né? E isso exige muito esforço do ser humano, né? A pessoa tem que fazer alguma atividade física, como a colega já citou ali, né? Sair, deixar um pouco o celular, né? E só temos orgulho de vocês, que vocês são exemplo à nossa comunidade ascanoense, exemplo que muitas deveriam estar seguindo, né? Eu sou exemplo que eu tinha uma dor muito forte no meu braço. Aí, consultando, o médico disse que era falta de exercício, né? E eu só fui entender isso depois que eu passei a fazer os exercícios. A pessoa tem que ter uma atividade, né? Nunca mais tive dores, até eu questionei, doutor, eu não aguento as dores, eu preciso de um remédio. Ele falou, nenhum remédio. O remédio é fortalecimento, os músculos, isso é a qualidade de vida, né? Então eu sou prova viva, testemunha, e fico muito contente em saber que nós temos um grupo aí de mulheres guerreiras em Canoinhas, dando exemplo, e faço aqui um apelo aqui nessa casa às mulheres que estiverem ouvindo, que sigam o exemplo de vocês. Então, parabéns e orgulho a nós todas canoinhenses. Então seria isso, senhor presidente. Acho que todos já falaram, né? A vereadora Tati hoje não se sente muito bem, né, Tati? Mas acho que, Rafa, antes de eu dirigir a palavra a você, gostaria de me dirigir a todos vocês da melhor idade que estão aqui hoje. Acho que a maioria que eu conheço já há de tempo, muitos de vocês frequentavam quando eu era gestor de esporte lá no estádio e também já participavam dos jogos da terceira idade. Como o Rafinha falou, já é uma tradição da nossa cidade e muito bem falada pelos colegas. É bom, Rafa, que você venha até essa casa e traga essa leveza, que a gente ter esse público é uma leveza para essa casa. É bom ouvir todos os resultados que vocês conseguiram. Mas, sem dúvida nenhuma, a inclusão e essas pessoas estarem fazendo atividade física é o mais importante de tudo, Rafa. Então, parabéns a todos vocês. Continuem assim, firmes e fortes. Rafa, parabéns pelo teu trabalho, eu te conheço já há muito tempo, quando eu era gestor ainda, você fez o processo seletivo comigo e exerceu a tua função lá como poucos exerceram quando eu fui gestor. Então, parabéns contigo nesse trabalho e sempre que você precisar dessa casa, com certeza você será bem recebido aqui. Quiser fazer as tuas últimas considerações? Eu só queria agradecer ao secretário Wilson, né, que é da minha pasta, onde eu trabalho, um cara muito proativo, me ajuda. Ao secretário Dural, né, ou gestor, como ficar bom para vocês, também onde a gente começou a fazer uma política pública do município. Se você parar para analisar, eu como da assistência social acompanhei o pessoal do esporte, estava lá a todo momento ajudando, né? Então eu acredito que a política pública do município ela vai começar a evoluir dessa maneira, onde uma secretaria vai começar a ajudar a outra e isso vai ficar mais leve para todos, principalmente para o pessoal da terceira idade. É isso mesmo, só quero agradecer a eles que saíram num dia frio para vir aqui, mas é como forma de honra a eles mesmo, que se não houvesse eles, não ia acontecer nada disso que está acontecendo aqui agora. Então é só isso. Muito obrigado. Peço que você aguarde um minutinho aí, que convido a senhora Silvia do Prado para dirigir-se à tribuna a fim de prestar homenagem ao senhor Rafael.
Vai fazer eu chorar aqui, Silvia. Eu sou chorão. Se você quiser. Meu Deus, acho que eu vou ficar com vergonha. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento as demais vereadoras e vereadores, o público aqui presente, e ao nosso querido Rafael, né? Vou precisar dos óculos. Rafael, a vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos superar. Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para a realização do JASTES, aos participantes, colaboradores, patrocinadores, amigos e familiares. Deixamos o nosso muito obrigado pelo apoio, dedicação e confiança em nós depositado. Demos o nosso melhor, mas ainda falta muito. Seguiremos juntos, se Deus permitir. No próximo ano, Rafael, daremos o nosso melhor, você vai ver. Estaremos mais preparados. Deixamos aqui o nosso imenso abraço, e o nosso muito obrigado à excelentíssima prefeita, a senhora Zenilda Lemos, sempre atuante, receptiva e muito atenciosa, com um apoio incondicional à terceira idade. Rafael, muito obrigado mesmo por todos os seus sacrifícios. Eles não passam despercebidos. Sei que você lida com muitas coisas nos bastidores. Sua dedicação incansável, aliado à sua notável competência, fazem de você um verdadeiro modelo a ser seguido. É inspirador testemunhar como você enfrenta desafios com determinação e sempre busca excelência em tudo o que faz. Seu comprometimento é notável e contribui significativamente para o sucesso das equipes e dos grupos da terceira idade. A nossa gratidão, atleta do JASTE. Antes da gente continuando aí, Rafa e todos os nossos convidados, quiserem permanecer aí para fazer as fotos aqui no final, sintam-se à vontade, estão convidados. Passamos à ordem do dia. Coloco segundo discussão em votação o projeto de lei número 055 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 055 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 004 de 2026, que regulamenta a utilização do plenário vereador João Seleme, da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 004 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 054 de 2026, que denomina via pública de Ari João Gruber. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador Walter. Somente brevemente, falar sobre o seu Ari, que muitas ocorrências ele ajudou o Corpo de Bombeiros, ele e o seu neto David, e é uma justa homenagem. Aproveitando, citando esse trecho, é um pequeno trecho de rua entre a rua Wendling Metziger, que dá acesso à ponte que liga o distrito de Marcílio Dias ao distrito de São Cristóvão. Ontem mesmo, nessa casa, na reunião das comissões, nós citávamos o nome desta ponte, que até hoje ela não tem um nome porque existe uma divergência tanto entre o município de Três Barras e o município de Canoinhas. E uma coincidência hoje que nós temos familiares aqui do nosso grande historiador, Fernando Tokarski, e ontem debatíamos nessa casa sobre fazer um requerimento, e já está agendado para a próxima semana, solicitando aos vereadores de Três Barras que aceitem a nossa proposta de nomear essa ponte que liga os municípios de Canoinhas e Três Barras como Ponte Fernando Tokarski. Então é algo que nós conversávamos entre nós ontem,
iríamos entrar em contato com a família, mas eu aproveito a oportunidade. É a primeira de uma das homenagens que nós já estamos planejando. Também tem um museu que está em projeto dentro da prefeitura, até temos que verificar o andamento, mas somente para transparecer aos familiares que foi esse procedimento que nós conversávamos ontem na reunião das comissões. Então, era o que continha, senhor presidente. Continuando a discussão? Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 054/2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 056/2026, que altera o dispositivo da lei número 5.950, de 14 de dezembro de 2016, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 056 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 157, de autoria do Edil Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. 1. Informar o número atual de profissionais de saúde atuando no município, discriminados por cada forma de contratação, tais como servidores efetivos estáveis, profissionais contratados por processos seletivos, temporários, contratações emergenciais e profissionais vinculados a eventuais parcerias com organizações sociais ou prestadores de serviços. 2. Solicita-se ainda se haverá continuidade das contratações por processo seletivo simplificado, mesmo diante da existência de candidatos aprovados no concurso público vigente, informando quais critérios serão adotados de última forma pela administração municipal para tais contratações. 3. Apresentar o cronograma oficial previsto para convocação, nomeação e posse dos aprovados no concurso público, detalhando as datas estimadas para substituição gradual dos profissionais atualmente contratados de forma temporária. 4. Quais providências serão adotadas para garantir que as unidades de saúde, a exemplo do posto da Coab 1, não fiquem desassistidas ou com quadro reduzido durante o período de transição entre o encerramento dos contratos seletivos e a entrada dos efetivos. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 158, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando o envio de cópia integral da auditoria realizada no Hospital Santa Cruz. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, se a vereadora me permitiu, eu gostaria de assinar junto, que eu acredito que é o interesse de toda a comunidade. Eu até acompanhei pela imprensa que existe uma questão da LGPD. Talvez nos nossos meios de mídia a gente só tem que ter um cuidado para não expor ninguém, né, na questão de transparência da Câmara. Depois que tiver tudo ok, a gente publiciza o documento, mas é importante que os vereadores dessa casa tenham acesso a essas informações. Era o que continha. Sim, eu acredito que seja de toda a agilidade. Isso. Pode ser? André. Como de toda agilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. A vereadora Cátia Luskowski. Vereadora Cátia. Mais uma vez, boa noite, presidente. Gostaria de hoje, em especial, citar o Dia do Enfermeiro, né? Hoje é um dia muito especial para a minha classe trabalhista, então gostaria de citar algumas pessoas que fazem parte da construção, né? Nossos ideais de trabalho eles são baseados na filosofia de Ana Nery, Florence Nightingale, que lá nos primórdios da enfermagem vem trazendo, né, o princípio do cuidado, as teorias das necessidades humanas, e eu vejo que hoje isso se perpetua dentro das escolas em enfermagem. Nós podemos citar a Janine, a Isabela, a Yolanda como enfermeiras que
formaram grande parte dos profissionais que hoje atuam dentro dos serviços de saúde em Canoinhas, mas também gostaria de cumprimentar a nossa secretária de saúde, que é a enfermeira Franciele Cola, a Alexandra, que é a nossa coordenadora da atenção básica, a enfermeira que coordena também no Hospital Santa Cruz, a Andriele, a Simone, enfermeira que coordena a UPA, e a Andreia, que é enfermeira, coordena o curso de enfermagem na UGV. Então, são profissionais que estão todos os dias trabalhando em liderança e coordenação de cuidado, assim como todos os profissionais que executam o cuidado com muito amor, com muito carinho e dedicação, trabalhando dia após dia nas necessidades básicas dos outros cidadãos, né? Que buscam acompanhar todos os ciclos de vida, desde o nascimento até a morte, né? Então, a enfermagem está presente em todos esses ciclos e ela precisa também ser reconhecida como um grande prestador de cuidado, e hoje é o dia de reconhecermos os enfermeiros. Muito obrigada. Antes de perguntar se tem mais algum inscrito, acredito que não tenha mais, queria parabenizar a vereadora. E como nós temos a vereadora aqui e uma função tão importante, convido a todos que façamos uma salva de palmas em homenagem a todos esses grandes profissionais. Mais algum vereador inscrito? Nenhum vereador mais inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo se tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 18 de maio, segunda-feira, às 19 horas.